Gravar nesse computador. Amém, glória a Deus. Estamos dando início a mais uma aula da Escola de Princípios, uma aula poderosa. E antes de mais nada, nós, como bons cristãos, crentes, que a gente faz tudo antes de fazer, a gente ora, né? Então nós vamos começar com uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, tua palavra diz em Isaías que o Senhor irá nos prosperar e transbordar os nossos lagares e que haverá da tua parte uma intervenção que vai trazer abundância, paz, prosperidade e grande alegria para o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, eu apresento todos que estão assistindo essa aula, eu declaro que todos são prósperos e abundantes em Cristo, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, que seja liberado sobre a sua vida nessa hora. Eu declaro portas abertas diante de vocês pelo Senhor, portas que homens não podem fechar. Eu declaro portas sendo abertas pela chave de Davi, portas que Deus abre e ninguém fecha, em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo, nós estamos aqui na tua presença em busca da direção do céu sobre as nossas vidas e queremos ouvir a tua voz. Amém. Aqui hoje e agora. Fala conosco, Espírito Santo, fale ao nosso coração, fale aos nossos sentidos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Ah, gente, a história e a Bíblia revelam que o Senhor, ele nos dá vislumbres sobre tempos e estações por meio de imagens que ele pinta através dos números que compõem os anos e as épocas. E isso, geralmente, não é algo completo, porque são como se fosse pecinhas de quebra-cabeça. Por isso que requer o quê? Uma revelação profética, para oferecer um guia completo daquilo que virá. É a nossa direção, né? Então, nós entendemos e compreendemos que é a maneira de Deus se comunicar conosco através do profético. Só um minutinho. Através do profético. E hoje nós vamos estar compartilhando com vocês sobre o que virá. Nós vamos trazer esse vislumbre profético. Eu gosto de usar, na verdade, uma outra palavra, uma projeção profética daquilo que vai vir. Quero compartilhar aqui com vocês já a tela. Vamos lá. Pronto. É isso aí, ó. 5.786. Meu Deus. Eu não sei para você, mas para nós o tempo ele não está passando. Para nós o tempo está voando. E 5.786 também tem algumas projeções que vão servir para 2026. Mas a gente preferiu hoje focar no 5.786. Porque é o profético, né? Isso, porque aí vocês vão entender esse alinhamento e aí depois a gente vai cruzar os dois, né? Mas aí numa outra aula. Mas muita coisa que a gente falar aqui do 5.786 já vai servir para o 2026, né? E quem antecipa governa, então. Nós vamos governar em nome de Cristo Jesus. Nos 2 anos, em nome de Jesus. Então, lê para nós ali o que está escrito ali. Então, 5.786, o ano extraordinário de Deus. O ano das conexões, o ano de preparações, o ano da transformação pela obediência, o ano dos milagres. E nós já vamos começar falando, já explicando, para você já conectar com aquilo que Deus tem para nós. Fica com o meu telefone aqui, amor. O 6
E nós estamos falando, nós vamos falar dos números hoje, tá? Dos 5.786, nós vamos aprofundar na revelação profética daquilo que Deus tem para o próximo ano. E como nós sabemos que quem antecipa governa, então é muito mais fácil a gente se preparar para aquilo que Deus tem para nos entregar e aquilo que Ele vai fazer. O 6 fala de conexão, fala de preparação e de transformação dentro de vários aspectos. Se o mês de Elu, que também, olha para você ver, nós estamos dentro do mês de Elu, e o mês de Elu, ele é o 6º mês. É o mês de preparação para o quê? Para a festa das trombetas, para o Yom Kippur e para a festa dos tabernáculos, que também está linkado à vinda do Messias. O 6, ele é representado pela letra Vav. E essa letra é a letra que representa o homem, o número do homem. Vav é o símbolo de um prego, de uma estaca que gera conexão. Essa palavra, essa letra, Vav, eu preciso que você grave isso na sua mente. O Vav, ele representa, o símbolo dele é um prego, uma estaca que gera conexão. Depois Então, a gente vai falar mais sobre não ele. vou falar mais sobre ele mais na frente, né? Então, Jesus, ele representa essa letra. Por quê? Jesus é o Vav, né? É a conexão que desceu do céu. Como? Se 6 também representa homem, então nós estamos falando aqui da manifestação de Deus na vida de Jesus Pode falar. como homem. Você quer mostrar? Vou mostrar aqui, ó, mas daqui a pouco vocês vão ver de novo. É só para vocês lembrarem. Vav é aquela letrinha que parece um prego, né? Que parece uma estaca, que parece. Nos primeiros, eles falam que aqui era o corpo e a cabeça de um homem, como se fosse um homem de pé. Mas aí lá na frente a gente vai falar sobre ele, mas só para vocês lembrarem. Por isso que Jesus ele se manifestou em forma de homem, né? Não só quando ele desceu, mas também quando ele subiu, né, na glória de Deus. Então, Jesus, o homem que se manifestava, né, na verdade, aqui, essa letra em sacerdote, em reis e profetas, mas agora ele se manifestou há 2.000 anos atrás, em forma de filho. Quando Jesus se manifestou, ele deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito. Essa palavra é muito forte, tá? Ele deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito de muitos irmãos. Ele disse assim, ó, importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, e agora, depois que ele foi, o Espírito Santo veio e desceu sobre nós. Então, nós somos responsáveis por conduzir, assim como Jesus, que restaurou o relacionamento nosso com o Pai. Nós somos responsáveis em conduzir essas pessoas para o relacionamento. E o ponto está aqui: relacionamento versus religiosidade. Olha só, deixa eu mudar aqui. Pode ler, mano. É porque aqui você já vai falar. Uhum. Relacionamento versus religiosidade. Relacionamento é vida, simplicidade no espírito, revela verdade, comunhão e intimidade. Religiosidade é peso, regras e fardos humanos, oculta e esconde, distanciamento de Deus. Uau. Ó, quando a gente. Por que nós estamos fazendo essa correlação sobre relacionamento e sobre religiosidade? Porque o relacionamento é simplicidade no espírito. Agora, a religiosidade, ela é baseada em regras e fardos humanos. Então, quando eu começo a entender a simplicidade do agir e do mover do Espírito Santo, e eu tenho um entendimento sobre aquilo que é religiosidade e também doutrinas, fica muito mais fácil eu caminhar pelo Espírito. Por isso que a Bíblia diz que não é por força ou por violência, religiosidade, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Nós falamos na live sobre isso essa semana, né? Na segunda, não, semana passada, né? Semana passada, ou segunda. Então, as festas bíblicas, e aqui nós estamos falando das festas, né? Também, e até o calendário, ele pode virar religiosidade. Se eu não tiver o entendimento, né, que aquilo que Deus deixou escrito na palavra de Deus é para gerar vida através do nosso relacionamento com Deus,
Quando eu vou para essas festas, aquilo que ao invés de produzir vida pode produzir morte, porque eu começo a olhar não com a leveza do Espírito Santo, mas como um fardo e um peso da religiosidade. Muitas pessoas acreditam que as festas bíblicas são coisas do passado. Gente, não é coisa do passado. Eu preciso abrir um parênteses aqui, porque nós lemos na semana passada, Na terça na passada. terça passada, Levítico 23. Lembra que a gente leu com Lá está vocês? todas as 7 festas e dizem que são festas eternas do próprio Deus. O Novo Testamento, né, os evangelhos, principalmente as cartas de Paulo, nós estamos falando de algo recente e que a Bíblia que existia era só o Tanakh, era o Velho Testamento. O próprio Jesus, os próprios discípulos, né? A própria cultura que Jesus estava inserido, né? A religião que ele estava inserido, foi toda baseada naquilo. Nós não podemos deixar de cumprir, né? Nós não podemos negligenciar por causa das reformas que tiveram dentro da Bíblia, por causa dos livros que foram tirados, por causa das teologias impostas por homens em concílios. Nós não podemos deixar de ler, de estudar, de cumprir aquilo que está escrito, até mesmo porque a restauração de todas as coisas, que vai vir junto com a volta do Messias de Jesus, está baseado na palavra e nos mandamentos. Como que nós podemos deixar e nós vamos negligenciar os mandamentos? Como que nós vamos deixar, né, de cumprir aquilo que está escrito, aquilo que Deus deixou para o seu povo? Nós somos o seu povo, não é o povo judeu, somos nós. Somos nós, como povo de Deus, como remanescente do Senhor, que Deus tem nos chamado para um ato profético, para nos conectarmos com aquilo que Ele tem para nós. E muita gente, às vezes, faz campanha no final do ano, né, para o próximo ano, 31 de dezembro. E tem tanta gente que faz um tanto de coisa sem base nenhuma bíblica, né? Baseado não sei aonde, não sei porquê. Até as festas pagãs, E aí, né? exatamente, né? Arraial, Comemora a festa Páscoa, junina, muitas vezes dentro da igreja, Páscoa fora da uma festa época. pagã. E aí, quando a gente vem para trazer um conteúdo bíblico, para falar das festas bíblicas, para falar de algo que é milenar, que o próprio Deus estabeleceu para o seu povo, que somos nós, como que nós podemos duvidar da veracidade daquilo que está escrito? Porque é uma coisa, é o Kleber e a Natália falar, da coisa da nossa cabeça, o que a gente pensa, o que a gente acha, e orientar vocês. Uma religião. Outra coisa é a gente vir aqui e ler a Bíblia e falar para vocês assim, ó, está escrito, abra sua Bíblia aí, que é a mesma que a gente tem aqui, é só você ler. Gente, não tem como a gente sair, criar alguma coisa sem aquilo que está escrito. Pastor, por que você está falando isso? Porque assim, ó, a gente ouve muita coisa na internet. Cuidado. A gente vê muita coisa na internet. O ano passado, eu soltei um vídeo sobre o Natal, um monte de gente me mandou um monte de videozinho de vários pastores falando que ia celebrar o Natal. Gente, tá tudo certo, não tem problema. Aqui nós não estamos falando o que pode e o que não pode. O nosso papel aqui é te mostrar a verdade. Agora sim, por aquilo que está escrito. Agora, o que você vai seguir vai depender da sua sensibilidade espiritual, de ouvir o Espírito Santo, de fazer aquilo que é certo e que não. Aquilo que te aproxima. A escolha sempre é sua. Óbvio que, quando você escolher pela vida e pela bênção, ao invés da morte e da maldição, você vai ser liberto de um sistema. Você vai ser liberto da religiosidade. Você vai para um outro nível, você vai crescer. E muitas vezes, o sistema, ele não quer deixar você crescer. Então ele te puxa para trás, ele quer te colocar de novo dentro de uma caixinha, fazer você pensar e sentir e ver e ouvir como todo mundo, mas nós não vamos mais nos adequar para agradar homens. Nós estamos aqui para agradar o Senhor, nós vamos cumprir aquilo que está escrito até que ele volte. Nós não vamos abrir mão dos princípios e valores da palavra de Deus, nós não vamos ser influenciados pelas religiosidades, nós vamos ser pelas idolatrias, pelas teologias. Nós somos influenciados por aquilo que Deus já deixou escrito. A palavra do Senhor sempre vai nortear nossas vidas, porque nós estamos aqui para obedecê-lo, para honrá-lo e para servi-lo em amor. Então, em nome de Jesus, se você tiver alguma dúvida,
Eu vou falar de novo. O meu celular é o mesmo há mais de 20 anos. O meu também. Então, assim, você tem a liberdade de nos chamar. Pastor, por quê? Para quê? Eu vi um vídeo, alguém falou. É isso mesmo? Me explica melhor. Gente, nós estamos aqui para ensinar. E toma cuidado com as mentiras que o inimigo ele tenta lançar na nossa mente, tentando roubar aquilo. Ele sempre chega no momento estratégico. Ele chegou no momento estratégico ali com Eva, com Adão. Ele chegou no momento estratégico ali diante de Jesus, naquela preparação antes dele começar o ministério dele. Então nós temos que estar atento a esse mundo espiritual e aquilo que Deus tem para fazer. Vamos focar Amém. naquilo que está escrito, naquilo que Deus quer fazer e vai fazer na nossa vida através da E a nossa gente vida. sempre diz, e a gente sempre vai continuar falando. Isso desde que a gente começou as lives, a gente sempre fala. Nós temos a certeza e a convicção da direção que estamos caminhando, daquilo que Deus tem falado. Nós não temos dúvida da onde, né, na onde, né, nós vamos chegar. Então, assim, é essa certeza que você precisa ter, né? Porque, igual esses dias para trás eu falei para vocês, né? Vai ter o dia do grande julgamento. E isso, nós também vamos estar na fila junto com vocês. Então, assim, nós queremos também ter a certeza e a convicção de que quando chegar a nossa vez de responder, a gente vai olhar para o lado e vai falar assim: que bom que nós estamos entrando juntos. Que bom que Jesus está falando: Ó, pode entrar, eu vou dar, conheço eu vocês. vou dar um Vocês exemplo. praticaram as minhas obras, vocês frutificaram na terra, vocês estão aqui apresentando obras, né, de pedras preciosas, de ouro, né, de coisas eternas. Vocês não estão apresentando obras de palha, Palha, de feno e feno, madeira. de madeira que vai queimar no fogo eterno. Então, a gente tem, nós temos essa convicção e tudo que a gente faz é pensando em levar vocês para ter essa mesma convicção de que a gente tem, que é a convicção da verdade da palavra de Deus. E aí, gente, é o seguinte: às vezes tem pessoas que não vão estar no mesmo nível de entendimento, de revelação. E não adianta você querer convencer, mostrar, brigar. É igual o exemplo do sábado. Gente, o sábado é um presente de Deus. A gente sempre Então, assim, fala. ele é descanso, ele é uma dimensão espiritual, é um tempo de conexão com Deus e com a família. Mas quando ele vem como forma de religiosidade, que é como a maioria das pessoas vem, ele é o quê? Não pode, né? Não posso isso, é proibido aquilo. Se torna um peso. E Deus está Porque falando. fica cheio de regras, E aí aí tira Deus a está falando fardo. assim, ó, a palavra está falando assim, ó, apenas descanse no Senhor, desfrute da sua presença, desfrute da sua família. Então, quando a gente começa a entender o significado espiritual por trás das coisas e aquilo que Deus tem para nós como privilégio, Que é relacionar com ele, com a família, meu Deus, então quem que não deixa de quer? ser as regras. As regras ficam, digamos assim, né? Ficam. Não é que elas Não é ficam sobre o que inferiores, não mas pode e o que não pode. pequenas diante daquilo que Deus quer se relacionar conosco, que se torna leve esse relacionamento, né? E por isso a gente celebra essas festas. Então, o sábado fala de relacionamento, não Isso. fala de regra ou de ritual daquilo que você tem que fazer ou não. Fala de conexão e não obrigação. Então, quando a gente começa a entender que Deus nos chama para uma conexão. Gente, é É igual a mais Páscoa. leve. A gente celebrou a Páscoa. Mas Páscoa sem transformação, que significado que tem? Porque o significado da Páscoa é libertação. Aí você passa pela Páscoa e não entendeu o sentido da Páscoa, que é transformação e libertação. Você só comprou um ovo de chocolate, não tem problema, pode comprar, não tem problema não, né? Não vou entrar nisso agora não. Mas você não entendeu o real significado, é aquilo que o mundo espiritual estava liberando sobre a sua vida, né? Que é a manifestação do Cordeiro de Deus, você perdeu a visitação dele naquele momento. Por quê? Porque a gente estava mais preocupado, às vezes, com questões religiosas do que com o relacionamento de Deus. Então, o relacionamento, ele gera intimidade. A religiosidade, ela gera dúvidas, ela gera incredulidade. Deus não quer religiosidade de nós. Deus, ele quer de nós relacionamento. Ele quer que andemos com ele em comunhão e intimidade. Vamos lá. Próximo slide. Desacelerando. Dá uma pausa. Voltando para o ponto zero. Uhum. É... Pode ler. Lê aqui, lê. Pode ir lá. Tá, então segue aqui.
O significado de 5.786. O ano de 5.786, no calendário bíblico hebraico, carrega vários significados profundos que se revelam tanto pela gemátria quanto pelos símbolos espirituais ligados à letra hebraica Vav, que corresponde ao número 6. Pode continuar. Esse ano carrega algo especial e diferenciado. Ele tem a sequência numérica do 5 ao 8. Ele tem a sua formação, né? Ele tem na sua formação os números 5, 6, 7 e 8. Os números são números sequenciais que não se repetem, né? Mesmo ele estando no 5.786, mas ele tem esses 4 números. Então, ele já é considerado um ano especial. Uau. Então, quando acontece desses anos, porque, por exemplo, acontece ali de ser uma sequência, né? Sem intervalo, 5, 6, 7, 8. Mesmo estando misturado, no mundo espiritual, ele já é considerado um ano profético, é um portal mais, digamos assim, mais elevado. Foi diferente de 5.785, que tinha 2 5 no Eu vou começo explicar. e no final. Tá bom. É dois professores querendo dar aula, né? É de jeito. Olha pra você ver, né? Eu não vou falar, eu Gente, vou ler. ó, era pra você ler. Aí você fala, ela leu, já explicou, mas tá bom. Olha pra você ver como que a gente chega, né? No nível, no Pensa. nível de casamento. A gente discute para falar da Bíblia, para falar de Deus, né? Aqui é pra Eu quem fico ensina. imaginando, né? Como chegar nesse nível, né? Não, quem que vai orar agora? Quem que vai ministrar a palavra? Aliás, Né? Quem que vai dar aula? aí na sua casa Gente, briga para orar. vamos falar a verdade? Olha que coisa linda, né? Agora mesmo, Cleber, eu vou orar. Não, mas eu quero orar. Falei, então ora nós dois. É desse jeito, e No tá, acordo. e tá tudo certo. Ó, então, como nós falamos na aula passada, né? Não basta apenas conhecer esse calendário, né? Nós precisamos saber entrar nele, né? Precisamos nos preparar para viver e acessar as bênçãos espirituais que estão contidas nesse calendário. Então, quem domina a cabeça, domina o corpo todo. A gente falou isso semana passada. 5.785, que é esse ano que nós estamos ainda, né? Foi o ano dos ministérios, os 5 ministérios, a provisão divina, ano da graça e do favor de Deus. E agora nós estamos finalizando o ano da graça e do favor de Deus, no mês em que o rei está no campo. Olha isso. E aí, o que acontece em 5.786? Esse será diferente de todos os outros. Por quê? Porque ele vai carregar o aspecto espiritual dos 3 últimos anos, que é o 3, 4, 5. 5.783, 5.784, 5.785. Fechou. E ele vai se conectar com os próximos anos, Aí que é o entra 7, 8 e 9. Aí entraria o 5.786, conectando 5.787, 5.788, 5.789. Olha que interessante, ele vai formar 7 anos, e aí esse vai ser a conexão O que dos significa? 3 anteriores com os 3 próximos. O que significa? Olha o 7 perfeito aí. O que significa? Que esse ano é um ano de transição. E se você souber transicionar nele, você vai estar preparado para os próximos 3 anos. Eu vou falar de novo. Espiritualmente, esse ano de 5.786 É decisivo. é um ano de transição. E aí, se você entender isso, você vai romper e vai estar preparado para os próximos 3 anos que vão vir. Então, é muito importante quando a gente se posicionar diante da direção que Deus está nos dando, sobre o ato profético, sobre o ano novo, sobre a oferta, e talvez seja a oferta mais importante da sua vida, porque nós estamos falando de algo que vai determinar a colheita nos próximos 3 anos. E deixa eu E falar, é tão lembra poderoso isso. que a gente deu uma aula sobre o calendário e sobre a agenda de Lúcifer? Vocês lembram? Agenda 2030? Será que tem alguma coisa a ver? Começa a pensar biblicamente. Nós vamos ver nos próximos anos muitas coisas acontecendo em todas as áreas, no mundo inteiro. Então, esses 3 anos. E tem pessoas já profetizando uma nova pandemia, tá? Então, assim,
Não estou falando, não tô querendo fazer terrorismo com você, não. Mas eu quero que você entenda que nós precisamos estar preparados para as coisas que vão vir no espiritual, no emocional, na saúde, no financeiro. As finanças no mundo inteiro vão passar por uma reestruturação. E, gente, nós temos que estar preparados. Se estiver preparado espiritual e emocionalmente, essas coisas não vão te abalar. Se você não estiver preparado espiritualmente, emocionalmente, qualquer notícia, qualquer coisa que acontecer, você vai ficar desesperado. Então, assim, o que nós estamos fazendo aqui é te preparar espiritualmente e emocionalmente, alinhado com princípios, porque você só vai colher aquilo que você plantar, entendendo essa conexão com os céus, para que as coisas que acontecer aqui na terra não te influenciem, nem você, nem sua casa, nem sua saúde, nem suas finanças, nem sua empresa, nem sua família. Mas isso é, primeiro, você precisa acreditar e confiar na direção que Deus está nos dando para esse tempo. E aí tem um detalhe muito importante. Por que que a gente precisa preparar? Sempre na história, se você pegar a história bíblica, se você pegar toda a história da humanidade, sempre que acontecem grandes movimentos, Deus faz grandes transferências de riquezas nas mãos do povo. Então, se você estiver preparado como filha, como Você não vai filho, ser pego de surpresa. você não vai ser pego de surpresa, muito pelo contrário, você vai receber transferências de riqueza. Por quê? Porque o Senhor, como que eu posso falar? Quando tem esses grandes, digamos assim, esses grandes movimentos, ele precisa que o reino dele avance, ele precisa que a palavra dele se cumpra, ele precisa alcançar pessoas, porque o coração de Deus não é perder as pessoas, mas Toda é ganhar. crise é uma oportunidade Isso, de gerar riqueza, de gerar riqueza. transferência de riqueza. Então, se você se preparar, quando acontecer esses movimentos, quem que o Senhor vai escolher? Quem antecipa, governa. Quem o Senhor vai escolher para confiar riquezas? Quem o Senhor vai escolher para prosperar? Porque ele vai confiar em pessoas que ele sabe que vai continuar propagando o reino. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Ele vai colocar na mão de pessoas só que querem só para satisfazer seus desejos próprios. Não. Então você tem que agora começar a ampliar a sua visão. E aí é aonde ele vai transferir. Claro que a bênção vem, né? Lembra de Deuteronômio 28? A bênção corre atrás de nós, né? Sempre é assim, sempre. Se você cumpre, se você ouve a palavra e obedece, a bênção corre até você. Então você tem que estar atento a isso. Por quê? Porque nesse tempo de transferência de riqueza, de grandes abalos e grandes movimentos e grande conexão, que vocês vão entender lá para frente, né? É onde o Senhor vai começar a agir para preparar até 2030. Então, fiquem atentos aí. Próximo. Vamos ler aqui, ó. Quer que lê? Deixa eu ver aqui um negócio. Que é o versículo-chave? Acho que você pulou. Não. Não. Você não... Tá certo, tá certo. Ah, é porque era aqui, ó. Só um minutinho, gente. É aqui, ó. Próximo agora. Vamos lá. 5.786. Ah, tá. Vamos lá. 5.786. Esse a gente já leu agora. O 6, ele é o VAV. Ai. Isso. E o versículo, né, dessa nova temporada, vamos falar assim, o versículo do ano de 5.786. Você precisa decorar esse versículo, tá? A gente vai falar muito dele. Esse é o versículo mais importante do próximo ano. Alarga Isaías 54, 2 e 3. Alarga o lugar da tua tenda, estenda-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações, e fará com que as cidades assoladas sejam habitadas. Deus está nos dando uma direção profética para esse ano de 5.786, onde nós devemos fixar bem as estacas, suas tendas vão se alargar, mas isso só vai acontecer se você estiver preparado. Você está entendendo que é um ano de expansão. O ano de 5.786 é um ano de expansão. Se você estiver cambaleando,
Se você tiver frouxo, Você vai é fraco. Você vai ter que se firmar agora. Agora é a hora de se posicionar, porque senão você vai ficar fora dessa palavra profética, desse versículo aqui. E Deus está liberando essa palavra para nós agora. Esse é o ano da separação do joio e do trigo, do quente e do frio. Esse vai ser o ano para que tudo na sua vida se alinhe e comece a dar certo. E olha só que interessante, quando ele fala, né? Alarga o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Isso está falando já de expansão de território, expansão de riquezas, de finanças, né? Não impeças. Então, quem vai impedir o crescimento de Deus na sua vida é você mesmo. Só você mesmo pode Tá impedir. vendo como o versículo está falando? Ó, não impeças. Ou seja, você não vai impedir aquilo que Deus tem para fazer. E aí ele está falando, então como que você vai preparar? Alonga as suas cordas e firma bem as suas estacas. Ó o VAV aí. VAV é prego, é estaca, é o ano da estaca, é o ano de estar firme, conectado. Uau. Porque você vai transbordar. Se você firmar, você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Ó a promessa do Senhor de restituição, né? Olha a promessa do Senhor, né? De restaurar. E a tua descendência, e a bênção não vai ser só para você, a sua descendência possuirá as nações Uau. e fará com que as cidades assoladas sejam habitadas. Até aquilo que você, se você entender isso, até aquilo que você não plantou, você vai colher. Entende? Esse ano vai ser um ano de unidade e conexão. Ele não vai ser o ano da individualidade, mas será o ano da união. E união, ele aponta para conexão. Conexão na vertical, céus e terra, você com Deus, e conexão na horizontal, com pessoas estratégicas, com pessoas certas, com oportunidades que vai fazer você crescer e expandir e prosperar, porque Deus ele quer fazer isso com você, porque nós sabemos que aqueles que têm visão do reino, Deus tem prazer em prosperar, porque nós sabemos que aquele que Deus faz prosperar, eles fazem o reino de Deus prosperar aqui na terra. Vamos continuar. Então, você falou do crescimento? Falei. Então, nós temos o reino de Deus em ação. Lê para mim aqui, Marcos. Marcos, no capítulo 14, 26. Não, 4, 26 e 29. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa, né? A colheita. Então nós temos aqui o semear, o crescer e o colher. O homem lança a semente na terra, a semente brota e cresce sem explicação, e quando o fruto se mostra, chegou a ceifa. Esse será o ano das coisas extraordinárias, das coisas de Deus sem explicação. Elas vão acontecer milagres e coisas que não saberemos explicar. 5.786 é o ano da frutificação, mas também eu ouso dizer que 5.786 é o ano da transformação, porque ele traz características dos anos anteriores. E aí, antes da gente continuar, só para pontuar aqui, eu quero relembrar com vocês alguns números, só para a gente entender e compreender o significado dos números profeticamente. Número? 5. 5. Aqui é. Uhum. Número 5. Letra rei. Significado. Lembra que a gente até fez o e-book dos números, né? Se você quiser, tá lá no link da bio. Muita gente tem esse livro dos números, mas a gente vai só relembrar, só uma pincelada. O significado do 5: graça, favor, bondade de Deus, aponta para a redenção espiritual, ministérios, habilidades para vitória, prosperidade, adoração, louvor, guerra, vitória, oferta, aliança. A interpretação espiritual deles, né? A graça de Deus nos basta. A gente falou muito da graça do Senhor esse ano, né? Jesus levou
levou sobre si nossas dores e pecados, a importância da oferta como aliança de Deus. E a aplicação prática: confiar na graça de Deus para a vitória, buscar os 5 ministérios, cumprir princípios para destravar bênçãos. E aí tem o Salmo 23, você vai falar aqui? Uhum. Tem o Salmo 23, versículo 6, ó, tinha que ser o versículo 6, então apontando aí para o ano 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, olha que interessante. Mesmo sendo o 5 o ano da graça, mas no versículo 6, então vai apontar para o 6 também, que a bondade e a misericórdia continuarão nos seguindo nesse ano. Então, nesse ano de 5.786. Confiar na graça de Deus para a vitória, né? Buscar os 5 ministérios e cumprir os princípios para destravar as bênçãos. Número 6. O número 6 é a letra Vav, né? Que aí é aquela que a gente falou, da estaca. Que é o preguinho, né? Uhum. Significado: homem, conexão entre céu e terra. Ele aponta para esforços humanos, trabalho, produção, conquista, vitória, autoridade, poder e conexão. Essa conexão, ele lembra que quando a gente explicou das letras, né, do alfabeto e a correspondência dele, é quando eu falo assim, por exemplo, Natália e Kleber. Esse E é o VAV, é a letrinha VAV. Então, se eu falar, né, Cíntia e Wilson, o E, né? O Ezinho que conecta os dois, né? Luciano e Ana, esse Ezinho. Celso e Edna. Então, esse E é o E de conexão. E ele aparece lá em Gênesis, no capítulo 1, quando ele fala: criou Deus céus e terra. Esse E é o VAV, é a letrinha VAV. Então, por isso que ele é conexão entre céu e terra, e entre o homem e Deus, sempre que quer conectar duas coisas, e aqui nesse caso, 5.786 vai conectar os 3 últimos anos com os 3 próximos, para formar o ciclo completo de Deus, que é o 7. Interpretação espiritual: o homem é imperfeito e ilimitado. A importância do trabalho da produção, a necessidade de conexão com Deus para vencer as limitações. Aplicação prática: trabalhar e produzir durante 6 dias e descansar no 7º. Buscar a conexão com Deus para vencer as limitações e exercer a autoridade e domínio. O 6 é o número do homem, criado no 6º dia. Josué é o 6º livro da Bíblia e o primeiro com o nome de um homem. 666 é o número da besta e ele jamais será 7. Né? A gente até fala 666 não é igual a 7, 7 é perfeito. O diabo tem 6 nomes. Quem sabe os 6 nomes do diabo? Não, você não precisa saber não, tá? Você só precisa saber de Deus. Diabo, serpente, Beelzebu, dragão, Lúcifer e Satanás. Esses são os 6 nomes. Se você for orar para repreender, você fala um desses nomes aí que ele vai embora. Não vai ficar, não. Pode ficar tranquilo. Então, vamos continuar. Número 7. Número 7, amor. Número 7 é a letra Zain, né? A letra Zain começa, ele vai falar de ciclo completo, inteiro, perfeição temporária, plenitude espiritual. Ele vai falar de descanso, tempo de desfrute em Deus e renovação. DNA, aliás, depois aliança, né, embaixo. Aliança, relacionamento, renovação, perdão e purificação. E tem o DNA de Deus, né? 7 cores, né, no arco da aliança, 7 notas musicais formam todas as músicas, né, do mundo, os 7 espíritos de Deus e assim por diante. Aplicação prática. Buscar o descanso em Deus. Perdoar 70 vezes 7. Olha aí. Por dia. Por dia, tá? Não vai... pode ser o mesmo pecado, não. Senão aí... Aí também não, né? Muda pelo menos o pecado, né, irmão? Irmã. Porque tem que arrepender. Continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Aí já não é... Me chama que eu vou conversar com esse marido seu aí. Pelo amor de Deus, né? Tem que arrepender e acabou. Arrepender é não fazer mais. Então, mergulhar na palavra para purificação, discernir os ciclos e se preparar para o novo. Porque o novo é número 8. Número 8. Olha isso aqui lindo.
É a letra Olha R. essa imagem aí, coisa linda. A letra R. Aliás, né, vou parabenizar os nossos filhos que têm feito com muito carinho. Ressurreição. Jesus ressuscitou no 8º dia, domingo. Olha aí. Não é primeiro, tá? É, porque sábado Tem é que o contar. 7º, Shabat é o 7º dia da semana, domingo volta, que pode ser o primeiro, mas também é o 8º, né? Porque depois do 7º é o 8º. Tempo de novos começos, um novo ciclo após o ciclo completo do 7, aliança, circuncisão no 8º dia como símbolo da aliança, Uhum. proteção e renovo, transcendência para um portal que se abre. Noé é a 8ª pessoa onde tudo recomeça. Lembra no dilúvio? O Uhum. dilúvio recomeçou. Então, Noé foi o homem que recomeçou. Elias realizou 8 milagres. Davi era o 8º filho. E existem 8 novos começos nomeados na Bíblia. Quais são? Você vai falar? Novo cântico, novo nome, novo espírito, novo coração, novas línguas, novos céus, nova terra e novo mandamento. Tudo novo. Então, Deus está fazendo tudo novo. Não é por acaso, né? Que é o 8, né? E na aplicação prática, olhar para o alto e buscar as coisas do céu. Crer em novos começos, confiar na proteção e no renovo de Deus. Uau, que coisa linda, né? Então, o número 5, a gente viu 5, 6, 7, 8, juntando tudo isso, né? Resumidamente, o ano de 5.786 será um tempo de graça, né? De favor, para alcançar plenitude ou perfeição, entrar em novos começos e manifestar a conexão do homem com Deus, a Coisa linda, né? conexão com Deus. Esse ano é especial para Deus, por quê? Porque vai falar justamente da restauração, eu posso dizer até uma reconciliação do homem com Deus. Então, esse para o coração de Deus, né? Até muitos judeus eles falam que esse é o ano de preparação para a volta de Jesus, que o homem vai se conectar, porque aí ele estará pronto para receber o Messias de novo, né? E aí, Então, e aqui fiquem que estão falando atentos. do judaísmo messiânico, né? Sim. Porque se a gente olhar para o judaísmo tradicional ortodoxo, eles estão esperando o Messias, que é aquele que vai trazer paz para Israel e para aquele lugar ali. E nós já temos vários candidatos, né, que se encaixam dentro daquilo que eles estão esperando. Inclusive, tem um nome muito forte aí que já está rodando, e realmente eles estão criando uma expectativa para Tá tudo alinhado, esse ano de digamos assim. 5.786 muito grande. Então, nós temos que ficar atentos. Então, Agora há pouco a Maria Cláudia falou assim: nossa, esse ano passou muito rápido. óbvio, Estejam atentos, porque daqui para frente, os 3 próximos anos, vai haver um aceleramento e vai passar muito mais rápido. por quê? Vai ser um piscar. Você vai falar assim: acabou o ano. Porque Deus, a palavra de Deus diz que Deus iria abreviar Abreviaria esse tempo. esse tempo. Então, por isso que está Senão a gente não passando ia suportar. mais rápido. Então, é o ano da graça, aqui, ó, Do favor da bondade, da da conexão, conexão, o o homem homem ligado ligado a a Deus, Deus, plenitude, que é o ciclo ciclo completo de completo de Deus, e perfeição novos começos, falando de ressurreição e e de renovo. renovo. Coisa linda, hein? Meu Deus. Nós vamos agora dar uma aprofundada na letra Vav, né, que é a letra da conexão, né? O Vav, ele significa 6. É a letra que representa um gancho, que representa um prego, que representa uma ligação. No hebraico bíblico, ela aparece em Gênesis bíblico, ela aparece primeira vez lá em Gênesis 1:1, né? Que é exatamente esse exemplo que a Natália deu, como um E, né? Porque ele conecta as Uma frases, coisa né? à outra. Espiritualmente, ele indica conexões divinas, né? O céu se conecta à terra, o eterno significa se conecta a algo que é temporal, e Deus se conecta com o homem. Também pode simbolizar a aliança, né, como ganchos do tabernáculo que uniam as cortinas do tabernáculo. E por outro lado, o 6 também aponta para a fragilidade humana, pois o homem foi criado no 6º dia. Você falou da fonte espiritual?
Deus chama seu povo a ser ponte e conexão, vivendo de forma a unir o céu e a É terra. isso aí. Então, a projeção profética desse ano de 5.786, que será um ano onde Deus chama o seu povo, né, como essa ponte de conexão, de uma forma que vai unir os céus e a terra em cada área das nossas vidas. Deus deseja se conectar em todas as áreas da sua vida. É uma conexão dos céus com a terra. E já partindo agora para o Final, final, nós vamos falar do ciclo profético de 5.786. Às vezes você está aí, é assim, ó, você pode estar pensando assim, o que que tem a ver tudo isso que o Kleber está falando, que o pastor está me ensinando? é muita informação. Por que que eu preciso saber desses números, desses significados? Por que eu estou fazendo essa aula? Porque, nossa, eu já fui em tanta coisa, já vi tanta coisa, ninguém nunca falou disso, nunca ouvi isso. Porque chegou um tempo de revelação da vontade de Deus. Chegou um tempo de nós entendermos aquilo que o céu está liberado. Chegou o tempo de vivermos os planos e propósitos que Deus tem para nós e uma aceleração espiritual como filhos e filhas para acessarmos a herança que Deus tem para nós. Então a gente vem aqui para trazer uma revelação dessa para vocês, porque o Espírito Santo nos impele para isso, para que você seja curado, transformado e liberto. Por quê? Nós seremos libertos mediante o conhecimento da verdade. O ciclo profético de 5.786, ele antecede o quê? O Shabat da Terra, que é o ano sabático, que nós chamamos de Shemitah, que será em 5.789. Então ele starta agora um tempo até E aí 5.780. nós estamos falando de 2028. Então, assim, se a gente entender o que vai acontecer lá, 2029, né? até 2028, por quê 2028? Porque nós estamos falando do ciclo de preparação, 26, 27 e 28, onde as decisões e as sementes plantadas agora, elas vão impactar os próximos 3 anos. Aquilo que nós fizermos agora vai impactar os próximos 3 anos. Eu vou falar de novo para você entender. Aquilo que nós fizermos agora vai impactar os próximos 3 anos. Ele também nos conecta espiritualmente aos 3 anos passados, que é o 3, 4, 5, com os 3 próximos anos, que é o 7, 8, 9, e nós estamos exatamente nesse meio, no 5.786. Então, é um ano que está ligado a Elu e Tisrei, né? Que são meses de arrependimento, de renovo, porque o Vav ele fala de transformação pela obediência. Você só pode passar pela transformação e renovação para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus mediante a obediência. Qual obediência? A obediência da direção daquilo que está escrito, como nós lemos lá no Levítico 23, né? Diante das festas, qual que é o posicionamento, o que, que nós temos que fazer, como que nós nos conectamos, como que nós nos apresentamos diante de Deus, e é por isso que existe algo profético, existe algo simbólico, e nós temos que nos conectar nesse dia, e é por isso que Deus nos diz que nós não devemos nos apresentar diante deles de mãos vazias, é por isso que muitas vezes a gente não entende o porquê e para quê, mas a gente está escrito. Por isso que é muito importante a gente entender as direções proféticas, porque é algo que Deus está nos dando para a preservação da nossa vida. É um cuidado, é uma graça de Deus para o futuro e daquilo que Ele tem preparado para você. Então vamos continuar. Aplicações espirituais e conexões para 5.786. Então, pode ler o versículo. João 14, 21. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, né? Guardar fala de obedecer. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E aí nós temos o alinhamento, que é buscar alinhar-se com a vontade de Deus,
conectando a fé e prática, e aí nós estamos falando de fé e prática, espiritual e material, falando sobre a transformação. Você vai ser transformado pela obediência dos mandamentos, e a manifestação, Deus se manifestará àqueles que os amam e àqueles que guardam o seu mandamento. E olha que poderoso essa soma, né? Essa soma aqui. Mas que soma que é essa aqui, pastor? É 1 mais 4 mais 2 mais 1. É a soma de João 14, 21. Que 1 mais... Se somar 1 mais 4 mais 2 mais 1, ele vai dar, no 8. total, 8. E aí 8 aponta para novos começos. E é a mesma soma. Soma já 5.786. Olha aí, ó. Soma aí 5.786. 5 mais 7 mais 8 mais 6. Quanto que dá? 26. Aí você vai falar 26. Que é igual? 2 mais 6. 8. 8. Olha a conexão. Então, esse versículo também faz parte, né? Não é porque por acaso. Acontece isso, então eles estão interligados, estão conectados. Olha o VAV aí de novo, né? Da conexão. Gente, então, é lindo, né? Esse versículo faz todo sentido, né? Você tem que guardar os mandamentos, tem que obedecer ao Senhor. Aplicações espirituais, unidade e restauração. Tempo de fortalecer as famílias, tempo de fortalecer a amizade, a comunidade, pois o AVE fala de algo, o VAV fala de algo que mantém tudo unido. Tempo de conexão, tempo de relacionamentos sem religiosidade, é um tempo de restauração. O número 6 também ele fala de trabalho, tá? Coisa que a gente precisa fazer, você precisa se movimentar. Esse é o ano de trabalhar. Esse é o ano de trabalhar. Preparar, abastecer os celeiros, porque aí depois... Porque está falando de um ano de reconstrução, um ano de restituição, onde aquilo que foi quebrado poderá ser restaurado e restituído. E, gente, imagina, coisas que foram... O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Imagina a restituição e a restauração de tudo aquilo que o diabo roubou, matou e destruiu em toda a sua vida. Esse é o ano. E é o ano de reconstrução. É o ano, se você tem projetos, se você tem sonhos que às vezes está engavetado, ou até às vezes você já esqueceu, ou que foi roubado, destruído, perdido, esse é o ano que vai voltar. Esse é o ano propício para você já se alinhar, se preparar, e tudo que você tem em mente, coloque diante do Senhor, porque tem aquele versículo, né? A gente planeja, faz planos e do Senhor vem a resposta. Esse vai ser o ano da resposta favorável. Amém. Da bênção do Senhor. Então, se você tem alguma coisa, esse é o ano de trabalhar, esse é o ano que vai tudo dar certo. Você vai prosperar no trabalho das suas mãos, as coisas vão acontecer de maneira que você não vai ter explicação. Lembra lá atrás que a gente falou que vai ser a colheita sem entender, igual a gente leu lá em Marcos, de falar assim, mas como? Eu dormi, acordei, já estava... Já está lá. Já tinha crescido? Porque é o sobrenatural de Deus. Ele vai te dar o crescimento exponencial, é ele que vai fazer as coisas, porque ele sabe que desse tempo de preparação que você precisa ter, desse abastecimento para os próximos 3 anos. Então, alinhe-se, posicione-se, gente. Assim, dá vontade de falar assim, acorda, porque é agora. Desperta, tu que dormes. Porque esse é o ano profético e propício para tudo isso, né? Restauração e restituição do Senhor. Amém. 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 Tem gente falando, novo projeto já está no forno. Isso, coloca aí, acende o forno, né? A Ana e o Cássio têm um forninho de pizza, a gente estava falando dele ontem, né? Então, acende o forno aí, põe na potência máxima, 500 graus, né? E acelera, porque já começa, porque até o fim do ano vocês vão ter muitas surpresas do Senhor, porque Ele vai dar o crescimento, a multiplicação, a abundância, a prosperidade pros filhos, e os filhos obedientes. Então, o Messias, conexão suprema, né? Porque o 6 aponta, né? O VAV, né? Também aponta profeticamente para Jesus, para Yeshua, o Messias, né? Que desceu feito homem, subiu como homem glorificado pela obra que ele fez, né? É tempo de enxergar mais claramente a atuação dele como esse conector supremo entre os céus e a terra. A palavra profética chave para esse ano é assim, ó, 5.786.
é o ano da conexão profética. Céu e terra, graça e obediência, eternidade e tempo. Quem se posicionar em aliança verá a porta de restauração, novos começos e plenitude se manifestarem a partir desse ano para os próximos, até que ele venha. Uau! O Pai fala, chamando-nos a entender, né? E estender, e compreender, né? E saber utilizar dessas estacas que Ele está colocando nas nossas mãos, para que possamos expandir por todos os lados. Deus está nos chamando para uma expansão, puxando os céus para a terra, novos crescimentos, né, que vão ocorrer quando nós damos espaço para Deus. Gente, essa expansão é dar mais espaço para Deus. Para Deus agir. Para Deus agir em todas as áreas da nossa vida. É a manifestação do céu na terra pela nossa comunhão, da comunhão de Deus com o homem. Então, na sua misericórdia, a palavra de Deus vem para nos libertar, podando as coisas que estão nos aprisionando, que ficaram para trás. É um tempo de salvação, quando retornamos à sua palavra. É uma conexão com a palavra, e ela nos liberta à medida que nós obedecemos os seus mandamentos e as suas direções. A obra de estender o seu reino na terra, ele continua enquanto ele nos assegura, a partir de agora, novos territórios. Por isso que ele fala, expande o seu território, porque quem vai garantir o território é o Senhor. Então você tem que ir e expandir, porque a expansão fala de tome posse, né? Alarga isso a tenda, né? Porque aí ele vai dar o crescimento, ele vai dar o sucesso, né? Para tudo aquilo que a gente fizer para a glória de Deus. Amém. E aí nós chegamos. Finalizar. Gente, 5.786. Este é o ano em que Deus quer fazer parcerias com pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Uau! Hã? Vamos de novo? Pega o código. O ano de 5.786. Este é o ano em que Deus quer fazer parcerias com pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Eu estou pronta. Uau! Quem está pronto aí também com a gente, né? Esse é o ano. O Senhor vai usar pessoas comuns como eu, vocês, né? Como todos nós, para realizar coisas extraordinárias e sobrenaturais. Por quê? Porque as pessoas do mundo precisam ver quem é Deus. Na sua vida. Esse vai ser o ano que as pessoas vão conhecer Deus na sua vida, porque elas vão chegar e falar assim, mas o que aconteceu com o Kleber? O que aconteceu com a Natália? O que aconteceu com a Ana e o Luciano, com a Ana Paula Lambert? Com a Cláudia, com a Maria Cláudia, com o Maurício, com o Wilson, com a Cíntia. Com a Ana, com o Arley, com a Bianca, com a Carla, com o Celso, com a Cíntia, com a Ilane, com a Eliane, com a Eunisa, e por aí vai. Vou parar na letra aí, vai. O que aconteceu? O que é isso? Aí elas vão ver, é Deus. Essa vai ser a resposta. Então, por isso que esse ano o Senhor vai pegar pessoas comuns, pessoas que ninguém dá nada, pessoas que estão escondidas, pessoas que às vezes já fracassaram 1 milhão de vezes, sabe? Pessoas que às vezes já perderam tudo, pessoas que todo mundo fala assim, não, isso aqui não tem mais jeito, não, isso daqui não é nada, não, isso aqui... São essas pessoas, Deus vai tirar do escondido, vai tirar, sabe, do oculto, vai tirar de trás das malhadas, para que todos vejam que é Deus na vida delas, para que as pessoas não tenham dúvida que existe um Deus grandioso, um Deus todo-poderoso, para terem certeza de falar assim, esse é Deus, realmente a única pessoa que pode ter feito algo na vida dessa pessoa foi Deus. As pessoas vão ver da onde você estava, da onde você foi tirado e aonde você foi colocado. Olha, então, esse é o ano. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Lê de novo. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu. 1, 27.
as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Esse é o ano desse versículo O também. que significa para nós, né? O que significa isso para nós? Você vai fluir no favor imerecido de Deus, terminando o que ele começou em sua vida, onde o vento do Espírito abrirá novos caminhos para você, Amém. porque este é o ano em que Deus vai fazer a parceria com pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. E o que isso significa para nós? Significa que este é um ano para darmos um passo ousado de fé, para atravessarmos as portas que Deus abre e para confiarmos que Ele está alinhando tudo para a sua glória. Amém. Então, não recue, não se acomode. A graça de Deus é suficiente e o seu Espírito Santo está agindo a partir de agora na sua vida. E a nossa oração e o nosso desejo é que por você e para você, nesse ano de 5.786, que você experimente da plenitude do favor de Deus e que as coisas antigas se completem e que você entre no novo com coragem e confiança. Este é o seu ano de oportunidades divinas, mas tudo começa a partir de agora. Vai determinar o seu posicionamento agora, vai determinar os seus próximos anos. Pessoas comuns, Deus escolhe o que é simples para confundir o sábio. Parceria divina, conexão entre o humano e o divino através da obediência. Coisas extraordinárias, milagres e manifestações que não saberemos explicar, mas poderemos viver. Aleluia! Amém aí, fala amém, eu recebo e tomo posse. É a oportunidade da sua vida, agarra ela e fala, Senhor, eis-me aqui. Esse é meu ano. 5.786. Bem-vindos a um tempo de graça para alcançar plenitude, entrar em novos começos e manifestar a sua conexão com Deus. Vamos falar de novo, para finalizar. 5.786. Um tempo de graça para alcançar plenitude, entrar em novos começos e manifestar a sua conexão com Deus. Amém? Amém. Amém E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já estou de mala pronta. E fiquem atentos, por quê? Porque Deus já começou a se mover, tá? Ele já começa a liberar, porque a gente tem as janelas também, né? Uns 10 dias antes e os 10 dias depois. Então, ele já começa a movimentação no mundo espiritual. Então, vocês vão ver nas notícias, vocês vão ver na vida de vocês. Já na verdade, já está começando essa transição. E eu creio... Para quem for fazer o ato profético, me chama, porque nós temos até o dia 22 para fazer, porque no dia 22... nós só vamos celebrar. Já é a celebração, né, do Ano Novo bíblico, da Festa das Trombetas, do Yom Teruah, né? Informação de como comemorar no dia, né? Então, você que vai fazer, que quer se conectar, né? Nos chama para a gente dar as orientações, porque nós já estamos fazendo, né? Nós já estamos nos preparando para esse grande dia do dia 22. Então, nos chama o alimento também. Para tirar a dúvida e para a gente já te orientar o que você tem que fazer, como que você vai fazer. Amém. Coisa, não se limite. Não limite Deus. Aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração, Deus vai prover para você ter o melhor Rosh Hashanah da sua vida, da sua casa e da sua família. Então, não se limite. Creia que Deus vai colocar toda a provisão na sua mão, que Deus vai abrir as portas para você, que Deus vai te oportunizar, porque é Ele que coloca a semente, é Ele que nos dá a semente. O semeador saiu a semear, mas quem que dá a semente para semear é o próprio Senhor. Então você vai orar e falar, Deus, eu quero essa semente, porque eu vou plantar para ter a maior colheita da minha vida e da minha história. Por isso, em nome de Jesus, vamos semana que vem,
Ainda tem uma aula antes, Tem. né? E eu já tenho aula para semana que vem. A aula da semana que vem, eu vou trazer, eu vou para um outro nível. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais e trazer um pouquinho mais de entendimento. E eu vou trazer uma projeção profética para você, uma revelação profética, já mais abrangente ainda do que vai acontecer no próximo ano. Amém. Amém, é. A Natália está me olhando assim, vai. Ah, é? Já está pronto aqui, ó. Vai preparar essa aula? Já está pronto aqui. Junto, ele vai. A próxima aula já está pronta, no céu. Deixa eu ver, porque ele fala assim. Aí depois eu falo assim. Porque ela fica falando live. Eu não aguento. Gente, isso aqui é tão precioso. Olha só. Olha para você ver. Isso aqui é tão precioso, né? Esse material, né? Até A gente vai disponibilizar, né? eu vou disponibilizar ainda por alguns dias, mas até eu vou falar, vou aproveitar ouvir isso aqui. O Samuel também me chamou, falou, pastor, vocês têm que cobrar aula, porque o material, o conteúdo é tão rico. Deixa eu te falar, eu deixo na liberdade. Você que quer ofertar, você que quer dizimar, você que quer nos ajudar a continuar trazendo esse conteúdo, é só nos chamar e falar, pastor, eu quero que você continue, eu quero ajudar. Você tem a liberdade de fazer. Nós não queremos cobrar nada, nós queremos continuar entregando aquilo na direção de Deus por enquanto. Pelo menos esse mês nós estamos entregando aqui. Mas assim, você que pode também, faz a sua matrícula na Escola de Princípios, né? Matricula lá. Lá já tem bastante conteúdo para você maratonar no final de semana. Então, uma das melhores ajudas que você pode nos dar é fazendo a sua matrícula na Escola de Princípios, porque aí você já está participando conosco e adquirindo conhecimento, né? Porque ali, por exemplo, diz, vende tudo que você tem e adquire conhecimento. A única coisa que Deus manda para você vender tudo para adquirir algo é o conhecimento. Lá em Provérbios. Para adquirir conhecimento, para adquirir sabedoria, a gente não faz conta. Então, assim, em nome de Jesus, nós abençoamos sua vida, que o Espírito Santo esteja acrescentando no seu coração. Assista essa aula de novo, tem muita informação, tem muita. Para quem não assistiu da semana passada, isso tem complemento, né? Da aula da semana passada. Então, em nome de Jesus, qualquer dúvida que você tiver, nos chame. Nós estamos há poucos dias. Faça perguntas. De um dia, talvez do dia mais importante das nossas vidas. E desse ano e nós queremos que você usufrua de tudo aquilo que Deus tem para te liberar, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe vocês, que seja um tempo precioso na presença do Senhor. Amanhã nós temos a live, né? Todos os dias, 7h, 7h. Segunda a sexta. Isso, de segunda a sexta. Então, que vocês aproveitem. Se tiver alguma pergunta, vocês mandem para nós. Façam perguntas, porque eu gosto de fazer perguntas, tá? É perguntando que a gente cresce, né? E a gente vai compartilhando ali, a gente vai também falando nas lives. Então, amém. Vai ser um tempo muito precioso. Beijo para vocês. Esse vai ser o melhor ano das nossas vidas. Tem uma pessoa que apareceu aqui, a Fabi apareceu ali, não tinha visto ela ainda. Jackson, Eliane. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por mais uma vez estar Obrigado por participar, estar aqui. Eu tenho certeza que essas aulas farão grande diferença na sua vida, no seu crescimento espiritual. Que Deus continue abençoando sua vida. Sua casa, vamos compartilhar essa aula com você, compartilhe com a pessoa aí que você sabe que precisa ver essa aula e está se preparando e preparada para aquilo que está por vir. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, 7h, 7h. Até amanhã, 7h, 7h. Beijos. Beijos.